Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Jornal Social com as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai encurtar a visita à Índia, programada para começar amanhã, para fazer uma escala na Arábia Saudita na terça-feira. Assim como vários outros líderes mundiais, ele vai prestar homenagem ao rei Abdullah, que morreu ontem aos 90 anos de idade. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, e o presidente da França, François Hollande, participou hoje da cerimônia oficiais em Riad, a capital da Arábia Saudita. O rei Abdullah foi enterrado ontem mesmo em uma cova sem identificação e com o corpo envolto em um pano bege. A cerimônia austera e simples ocorreu de acordo com a tradição islâmica, segundo a qual todas as pessoas, até mesmo os reis, são iguais na morte diante de Deus. Abdullah, que ficou quase 20 anos no poder, morreu semanas depois de ter sido internado com uma pneumonia. O sucessor dele é o meio-irmão, Salman. Numa cerimônia de investidura em Riad, ele recebeu juramentos de lealdade. O monarca assumiu o trono prometendo manter a mesma linha do antecessor, um reformista moderado que implementou liberdades mais amplas em um reino conservador. Ele ainda fez um apelo por união aos muçulmanos divididos pela guerra. Salman ainda se apressou em nomear um herdeiro, o príncipe Mukrim, de 69 anos. Uma missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas chegou ao Haiti, depois que o órgão provisório foi criado com o objetivo de organizar as eleições. A votação deveria ser realizada há 3 anos. O parlamento do Haiti foi dissolvido na semana passada depois do fracasso em eleger novos integrantes. Com isso, o presidente Michel Martelly passou a governar, como prevê a lei. No início da semana, ele nomeou um novo gabinete. Líderes da oposição afirmam que ele quebrou a promessa de criar um governo de consenso. 15 representantes das Nações Unidas estão no país numa visita de 3 dias para ajudar a resolver a crise eleitoral. O Haiti tem uma longa história de golpes, revoltas e ditaduras. A dissolução do parlamento levantou temores da população, o que provocou uma onda de protestos. Ontem, milhares de manifestantes foram às ruas da capital Porto Príncipe. Os ativistas exigem a renúncia do atual presidente Michel Martelly. Juízes americanos ordenaram a libertação de um homem que passou 40 anos na prisão depois de ter sido condenado injustamente pela morte de 2 mulheres. O perito em DNA constatou que nenhuma das provas colhidas no local do crime eram compatíveis com o suposto assassino. Sair da prisão na Carolina do Norte, Joseph Sled disse que o que mais queria era dormir em uma cama de verdade e, quem sabe, nadar em uma piscina. Ele tinha sido condenado à prisão perpétua em 1976 pelos assassinatos de uma mulher e da filha dela, um dia depois de escapar de uma prisão onde cumpria pena por roubo. Sled foi inocentado graças ao trabalho de uma comissão criada justamente para rever esse tipo de condenação. A agência estatal, a única desse tipo no país, começou a operar em 2007 e já avaliou cerca de 1.500 casos. Sled foi a 8ª pessoa a ter a condenação anulada pela comissão. Rafael Bussanha e o pai dele, Bussanha, devem ser transferidos hoje para o sistema prisional no Rio de Janeiro. Eles foram condenados pelo atropelamento e morte do músico Rafael Mascarenhas em 2010. Pai e filho tiveram a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira depois de serem condenados em primeira instância pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em julho de 2010. Rafael Bussanha, o motorista, foi encontrado na casa dele na Barra da Tijuca e o pai, Roberto Bussanha, também foi localizado na residência dele em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles se entregaram sem resistir. Rafael Bussanha foi condenado a 7 anos de reclusão em regime fechado e a mais 5 anos e 9 meses de detenção em regime semiaberto pelos crimes de corrupção ativa, homicídio culposo, inovação artificiosa em caso de acidente automobilístico, prática de racha e teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 4 anos e meio. O pai, Roberto Bussanha, foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e mais 9 meses de detenção no regime semiaberto, também pelos crimes de corrupção ativa e inovação artificiosa por tentar alterar as circunstâncias do crime. Não se trata de prisão por condenação, prisão em virtude de sentença condenatória. Se trata de uma prisão cautelar, que é uma prisão de caráter provisório, decretada no curso do processo para garantir a ordem pública, o êxito da investigação, bem como a efetividade da aplicação da lei penal.
Voltou a faltar luz em vários municípios dos lagos no Rio de Janeiro esta manhã. De acordo com a Ampla, que é a concessionária de energia da região, a interrupção do fornecimento durou cerca de 5 minutos. Ontem à noite, moradores da região dos lagos e também de Teresópolis, que fica na região serrana, ficaram meia hora no escuro. As causas dos 2 apagões estão sendo investigadas. E esta edição do Jornal Social vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembrando que mais informações a qualquer momento durante a nossa programação. Um excelente fim de semana para vocês e a gente volta na próxima segunda-feira.